Existem diversos tipos de medo no mundo todo e são mais comuns do que você imagina. Segundo especialistas, o medo provoca uma reação no cérebro que dispara uma reação fisiológica no nosso sistema. E isso acaba liberando grandes quantidades de hormônios do estresse. Um bom remédio para o medo é confrontar aquilo que você teme. Aí é outra etapa bem delicada, né? Mas quais são os maiores medos das pessoas? Confere só no vídeo de hoje, então, os 10 maiores medos do ser humano. Vem! Olá, você está no canal Curioso Digital e para quem não me conhece, eu sou Amanda Lopes. Muito prazer! Começando por um bem comum, o medo de envelhecer. É claro que esse medo é raro em jovens, mas ter medo de envelhecer atinge normalmente mulheres a partir de 45 anos. Já em homens, a faixa etária fica entre 50 anos ou mais. Este é um medo extremamente normal e compreensível, não é? Na posição de número 9 está o medo de ser envenenado. Apesar desta fobia estar na lista, ela atinge apenas 5% da população mundial. Além disso, o medo de ser envenenado não possui relação com outras fobias. Isso porque este é um medo que afeta as pessoas de uma maneira intuitiva. E na posição de número 8 está o medo de ser covarde. Este pode ser considerado um medo masculino. Porém, algumas mulheres sofrem dessa fobia também. Normalmente ela atinge jovens que têm uma espécie de falta de senso de responsabilidade pelos outros. Essas pessoas têm habilidades muito desenvolvidas e uma falta de carisma. O medo que ocupa a 7ª posição pode não ser muito ouvido por aí, mas existe sim. Germofobia. Apesar do nome estranho, essa fobia é muito comum no mundo todo. É o nome dado ao medo de bactérias e micro-organismos. É comum observar pessoas que lavam as mãos diversas vezes ao dia e possuem um grande vício por limpeza. Essas pessoas não gostam de tocar em nenhum objeto, com medo de pegar alguma bactéria, vírus ou doença. Número 6, está apertando. O medo de enlouquecer. Esse medo é muito comum em pessoas que pensam muito em coisas abstratas e que têm o interesse também em explorar o mundo espiritual. Pessoas com medo de enlouquecer mostram grande interesse por religião, filosofia ou física. Normalmente também possuem ideias brilhantes, mesmo que pareçam malucas em um primeiro momento. Não leve isso no pessoal, tá bem? 5ª posição é medo da intimidade. Este é um medo que não atinge apenas adolescentes, mas homens adultos e às vezes mulheres também. Normalmente, este medo afeta pessoas com um desejo maior do que a maioria das pessoas. Entretanto, a vida sexual dessas pessoas é muito complicada, visto que podem ter tido a experiência da primeira vez de maneira negativa. A causa dessas complicações também podem estar relacionada a ressentimentos profundos e emoções reprimidas. A 4ª posição é vários medos em um só. São medos de aviões, baratas, ratos, salto altos, monstros, demônios, espelhos, cobras, por aí vai. Você deve estar se perguntando por que todas essas fobias foram colocadas num mesmo tópico. Bem, a resposta é simples. Todos estes medos citados têm o mesmo problema. Esses medos são uma espécie de pensamento imaginário, algo não desenvolvido em pessoas que possuem uma imaginação natural. Pessoas que possuem esses medos podem se tornar ótimos atores e modelos, pois são pessoas que pensam através de emoções e imagens, ao invés da lógica. Posição número 3, fobia social. É claro que até certo ponto todos temos medo de mostrar sentimentos e emoções diante dos outros. No entanto, para outros, esse medo se torna obsessivo e se transforma em fobia. A maioria daqueles que sofrem desses medos são pessoas com pensamento imaginativo ou sistemático. A primeira categoria tem um lado criativo natural, sendo que o centro das atenções é algo normal para elas. Então, o medo de falar em público ou de espaços abertos surge apenas em certas ocasiões. Ao mesmo tempo, para as pessoas da segunda categoria, é mais um medo de parecer incompetente, ridículo ou estúpido para os outros. Tá apertando os medos aí. A segunda posição é medo da morte.
Ele normalmente se manifesta em pessoas hipocondríacas, ansiosas e que possuem uma imaginação bastante fértil. As pessoas que têm medo da morte podem ser colocadas também no grupo de pessoas que têm medo de estupro, medo de altura, medo de cadáveres, medo de espaços fechados, etc. E finalmente, a primeira posição. Ela é bem esperada. Medo da solidão. O medo da solidão pode afetar até mesmo pessoas com autismo, que possuem como principais características o isolamento e o comportamento antissocial. A base desse medo tem a ver com o fato de que todo mundo sonha em ser feliz. Mas como os humanos são animais sociais, isso parece estar ligado em que só podemos nos sentir felizes quando fazemos parte da sociedade. Bem, eu me identifiquei com os 3 dessa lista aí. E você? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar seu joinha, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo.